Havendo quórum, iniciamos os trabalhos. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Senhores vereadores, por favor, registro de presença. Solicito o vereador Gabriel que possa proceder. Que irá prosseguir os trabalhos. Esse presidente tem que atender a imprensa para alguns esclarecimentos. Solicito os vereadores para que façam o registro de presença. Senhores vereadores, vamos dar início à presente sessão. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Edinão Manuel da Rosa, vereador Dinho, para que inicie a leitura da ordem do dia. Quem tem que retirar é o autor, né? Projeto de Lei 17.420/2018, vereador Afrânio Tadeu Bopré. Altera a Lei 7.870 de 2009, que define espaços públicos para práticas culturais de caráter popular no bairro Centro, município de Florianópolis. Pode falar. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Dinho. Presidente, esse projeto, segundo o que me consta, eu não teria deixado ele ser aprovado na primeira votação, porque ele tem vício, vereador Afrânio. Ele está alterando uma lei. No trâmite do seu projeto, foi aprovada uma outra lei, minha e do vereador Lino. Inclusive, essa nominata dos espaços ficou muito tempo, inclusive, para que os vereadores pudessem incluir e ampliar os espaços. Não foi entregue nada para mim nem para o vereador Lino. É muito bem-vinda a sua emenda, mas ela teria que emendar a nossa lei que já teria sido aprovado. Isso é feito depois pelo vereador Maicon Costa, que na sua análise muito bem feita, ela retrata toda essa situação, vereador Afrânio,
da tramitação, dizendo que há um erro, porque quando deram a certidão dizendo que não havia projeto, não deram nem a certidão dizendo que não havia projeto, deram uma certidão dizendo que deveria ser apensado o parecer. Então, o vereador Maicon, ele reporta para a lei aprovada, minha e do vereador Lino, tratando da questão dos espaços públicos de uso para atividades culturais, e pronto, né? Então, para que isso não virasse a praxe da casa, até pelo respeito que eu tenho pelo senhor, para que voltasse à Comissão de Educação e a gente pudesse, porque ali, vereador Lino, inclusive pegam o texto da nossa lei, passam para um papel, colocando os nossos espaços, mais o espaço que o vereador proponente da lei, que está sendo votada hoje em segunda votação, quer aprovar, desconsiderando essa lei que foi aprovada em 2018, de nossa autoria. Então, nesse sentido, vereadora Frana, eu quero ver como é que vamos sair dessa encruzilhada. E aí eu pediria à assessoria legislativa para que pudesse me orientar, porque se eu estivesse na casa, isso eu já teria, na primeira votação, já atento a essas questões, porque como pode um projeto tramitar tratando de uma mesma matéria, se já havia um outro tramitando, deveria ser apensado, né, que de lado todas as vaidades, mas a prática legislativa, a técnica legislativa e o processo, ele tem que ser respeitado, seja esse ou aquele vereador. Era isso, presidente? Muito obrigado, vereador Dinho. Vereador. Entendo esse questionamento. Só passo, então, vamos iniciar, então, a discussão do projeto. Em discussão, projeto, vereador Afrânio Tadeu Beaupré, por 5 minutos, para que possa dirimir qualquer dúvida nesse sentido. Eu pediria bastante atenção dos colegas vereadores para explicar do que se trata, exatamente do que se trata tecnicamente. A matéria tramitou e, na ocasião, a vereadora Noemi Leal era a relatora, que pediu diligência interna e devolveu a matéria para o autor. Eu estudei a matéria e entendi o que o vereador Dinho considerava como sendo mesma matéria, que, portanto, deveria ser repensada. E aí eu sustentei dizendo que não era procedente. Por quê? Porque mesmo que mexe na mesma legislação, na mesma lei, vereador Dinho, mas territorialmente mexe em áreas diferentes. Percebe? Então, Vossa Excelência estava tratando de um disciplinamento de áreas de interesse culturais em tais ruas e praças. Essa aqui mexe na mesma lei, mas é em área completamente diferente, portanto, elas não são similares. Percebe? E foi assim, então, que eu fiz toda uma defesa, onde eu fiz a lista das áreas em que se trata, desde a escadaria da Rua Pedro Soares, conhecida como Escadaria da Ubro, Rua Vitor Meireles, Coreto da Praça 15, enfim, aqui é onde a lei está mexendo. Daí eu termino dizendo assim, sendo assim, não procede o apensamento do projeto em análise ao PL 17.359, que é de Vossa Excelência, de 2017, pois ambos tratam de espaços e logradouros distintos. Solicito, então, aos nobres vereadores que votem pela normal tramitação desta matéria, ao qual contribuirá sobremaneira com o desenvolvimento, revitalização e urbanização da área leste do centro da cidade. O que nós estamos querendo? É dar força para o chamado lado pobre da Praça 15. Então, é naquele caminho ali, naquele sentido, que nós estamos querendo revitalizar, dar mais amparo legal ao espaço cultural. Portanto, mexe na mesma lei, mas não é no mesmo espaço. Por isso que foi entendido o normal procedimento e peço aqui aos colegas vereadores que possam apoiar, respeitando, e eu vou apoiar, inclusive, a matéria, todo tipo de matéria que vem nessa área, inclusive, assim, também fiz com a lei do vereador Dinho. É isso. Ainda em discussão, projeto, vereador Dinho, por 5 minutos. Senhor presidente, Gabriel Meure, senhores vereadores, público que nos assiste aqui em suas residências pela TV Câmara.
Vereador Afrânio, por mais que eu respeite o seu posicionamento, a sua defesa, eu não concordo com a sua explanação em relação ao projeto, por quê? O projeto anterior ao projeto de minha autoria, juntamente subscrito pelo vereador Lino, ele tratava de uma região só da cidade. Nós ampliamos para todo o município, para todas as áreas possíveis de serem utilizadas para atividades culturais. Deixou-se uma brecha, deixou-se um espaço, uma lacuna, de mais de 2 meses, por isso demoramos a aprovar o referido projeto, para que outras áreas fossem incluídas. O senhor entra com um projeto no dia 26 de 2 de 2018, que diz o seguinte: altera a Lei 7.870/2009, que define espaços públicos para práticas culturais de caráter popular no bairro Centro, município de Florianópolis. Isso nós já tínhamos alterado, e essa lei, ela recebeu um número. Eu só quero ter ciência de que o processo legislativo está correto. O vereador Maicon Costa, aí a vereadora Noemi coloca aqui que a Procuradoria, as folhas 11, no parecer instrutivo, recomendou apensamento das matérias. O presente projeto visa ampliar e de acordo com... Já existe um projeto. Na época, o nosso projeto estava tramitando. E pede que seja feito o apensamento. Entretanto, tendo em vista essa primeira discussão que o PL 17359/2017 sugere mudanças mais significativas e está em fase final de tramitação, nosso projeto, vereador Lino, é de bom grado ouvir manifestações prévias do autor antes de exarar um parecer conclusivo. O autor, vereador Afrânio, que pede que o projeto tramite separadamente, porque não tem nada a ver com o nosso projeto. E, em seguida, ele tira do nosso texto, vereador Lino, todos os espaços que a gente tinha colocado e coloca na exposição de motivos para a vereadora. No meu entender, há 2 mandatos e meio aqui dentro, eu acredito que esse projeto, sim, deveria estar apensado ao 17.359, dando mais substância e ampliando os espaços que, na época, a gente pedi para o vereador Marquito, o vereador Lino também pediu para outros vereadores, pedi aqui da tribuna também para outros senhores vereadores, para que, se tivesse algum espaço que a gente pudesse incluir nesse projeto, e não apareceu de nenhum vereador. Isso aí me causa estranheza, é que aí o vereador Maico diz assim, vereador Maico, o projeto está sendo aprovado com uma emenda de redação, vereador Maico, da qual o senhor muito bem, como diz o senhor, cirurgicamente, o senhor conserta o projeto depois dele tramitar por tudo e dizer, aprove-se em separado. O senhor diz assim, emenda assim, tendo em vista alterações recentes devido à sanção da Lei 10.425, que é a lei do nosso projeto, que culminou com a aprovação do nosso projeto, 10.425, faz, entretanto, correção textual de forma a englobar as mudanças advindas. Assim, tendo em vista a celeridade de avaliação nas devidas comissões de mérito, promove-se agora a correção textual, com a apresentação da seguinte emenda de redação. Emenda de redação. Altera o artigo 1º do PL 17.420/2018, que vigorará com a seguinte redação. Artigo 1º. Acresce-se o inciso 16º, ao artigo 2º da Lei Municipal 7870, de 26 de maio de 2009. Passará a vigorar com a seguinte redação. A área leste do Centro Histórico de Florianópolis, delimitada pelas vias Rua dos Ilhéus, Rua Antônio Luz, Avenida Ercílio Luz e Rua Fernando Machado, do voto de Sarte, sou pela admissibilidade do presente projeto, com a emenda apresentada neste parecer. 30 segundos.
Sim, a emenda já foi votada, mas o que eu quero, vereador Lino, é que o senhor também discuta, porque nós estamos criando uma outra lei, ao invés de estar acrescentando a emenda do vereador Afrânio num projeto de nossa autoria já aprovado. Então, eu pediria que esse projeto voltasse à Comissão de Educação para que a gente pudesse fazê-lo de forma correta. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Dinho. Questão de ordem, vereador Afrânio. Está sem som? Senhor presidente, veja, eu acho que está havendo uma confusão. Eu vou dar um exemplo. Se amanhã um vereador quiser fazer uma definição para promoção de uma determinada região na cidade, por exemplo, no continente, vai alterar a mesma lei. Por que tem que estar pensado a uma lei que está tramitando, que está, por exemplo, definindo o norte da ilha? São assuntos diferentes, ele tem realidades diferentes, ele tem impactos diferentes. Não há mexem todos na mesma lei, mas em áreas completamente diferentes, com objetivos diferentes. Então, é nesse sentido que eu acho que está perfeitamente de acordo, foi dado diligência interna, foi respondido, foi compreendido, passou pelas comissões, por isso que está na ordem do dia para a segunda votação. Eu peço só para melhor explicar o que está acontecendo. Questão de ordem, presidente. Vereadora Afrânio, eu até pediria ao senhor um pouco de bom senso, que a gente adiasse esse projeto por uma sessão, até para que hoje nós temos um baixo quórum, para que eu possa me certificar junto à minha assessoria, se realmente a gente não deve, a sua emenda deve alterar o nosso projeto, e não, já é lei nossa, já alterar a nossa lei e não a lei antiga. Então, eu pediria um pouco de compreensão da sua parte para que a gente pudesse... Do Afrânio, algum acordo, consenso nesse sentido? Eu vou pedir ao vereador Dinho que entenda o seguinte. Vereador, a lei que regulamenta é a lei-mãe. Essa é que nós estamos alterando. Exatamente fazendo uma adequação à lei que regulamenta. Então, uma outra que tramitou, ela não pode ser substituída. Pelo menos eu entendo assim. Pelo menos eu entendo assim. E foi assim que ela tramitou, com esse entendimento em todas as comissões. Eu não estou entendendo a polêmica. Não, sem problema. Então, como não há entendimento nesse sentido, vou continuar em segunda discussão o projeto. Vereador Lino? Vereador Lino Pérez vai discutir o projeto? Vereador Lino Pérez, por 5 minutos. Não, é o seguinte, bom, eu pediria também, na mesma direção, eu também achei estranho, mas não estudei a fundo, agora o vereador Dinho estudou mais afinco esse tema, se é possível, por uma sessão, por o seguinte motivo, é só mudança de redação final, vereador Afrânio. Ou seja, tem duas concepções que eu queria até chegar a um acordo com a diretoria legislativa. Tem a concepção de lei-mãe, e tem uma outra que é uma sequência de aperfeiçoamento da lei. Ou seja, tem uma lei, vem uma outra, eu entendo que essa outra substitui a anterior, e vai indo, entendeu? Que você vai aperfeiçoando. No conteúdo, a lei adiciona uma área que a gente não contemplou e agora contempla. Então, enriquece a nossa, como a nossa também enriqueceu a anterior. Então, no conceito de sequência, assim, acho que na linha do vereador Michael, que fez essa correção, eu gostaria só de mudar, na redação final, fazer essa não referência na 7.870, mas na nossa de 13.759, que agora é lei. Então, o vereador Frânio, não alterando o conteúdo, se refere à lei já, que agora passa vigindo, que é a nossa, que, por sua vez, substitui a anterior. Então, essa é uma questão de concepção, não altera a proposta do vereador Afrânio de enriquecer os espaços públicos na cidade. Simplesmente é uma questão de, quando se pede uma suspensão de uma sessão, é só para a redação final
alterar. Eu acho que aqui está todos a favor da proposta de enriquecimento e adendo da zona leste da cidade. Então, Vereador Lino, me permite uma parte? Sim. A minha assessoria, inclusive me corrige, vereador Dinho, porque exatamente o vereador Maicon esperou que a lei de Vossa Excelência e do vereador Lino fosse aprovada. E a emenda que o vereador Maicon faz é se reportando a esta nova lei. Isso. Só isso. E acrescendo a ela. Só isso. Então, aquilo que o vereador Dinho está falando já está contemplado, vereador Dinho. Ele se refere à lei que Vossa Excelência e que o vereador Lino aprovaram. Então, é uma lei que vem a somar ao que já está garantido. É nesse sentido. Ah, não, então tá, porque na redação que está ali, se refere à lei anterior, antiga. A lei, então, se é isso, ok, aí já está a retificação. Senhor vereador. Senhores vereadores, como está essa discussão ainda, se faz emenda ou não faz emenda, solicito então que suspenda a sessão por 2 minutos. Senhores vereadores, retomando a sessão, conforme conversado com o autor, vereador Afrânio Beaupré, que agradeço a sensibilidade, então está adiado por uma sessão o presente projeto. Segundo projeto da ordem do dia. Projeto de lei número 17.432/2018, vereador Maicon Cassimiro Oliveira. Altera o artigo 3º, parágrafo 2º e acrescenta parágrafo 3º da Lei 9.936, Lei 11 de dezembro de 2015, de 11 de dezembro de 2015. Pareceres favoráveis. Em segunda discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto. Vereadores concordam, permanecem como se encontra, está aprovado. Terceiro projeto da ordem do dia. Moção 046/2018, vereador Gabriel Meurer. Moção de aplauso ao time da Goalbal de Florianópolis, da Associação Catarinense de Esportes Adaptados, a CESA, pelo grande e vitorioso desempenho nos últimos campeonatos, e em especial pelo título de campeão geral da modalidade masculina da 3ª Copa Sul de Goalbal. Obrigado. Em discussão única, a moção. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação única, a moção. Vereadores concordam, permanecem como se encontram, está aprovado. Encerrada a ordem do dia, pergunta ao senhor segundo secretário se existe algum vereador inscrito para explicações pessoais. Presidente, existem inscritos o vereador Afrânio, o vereador Bruno, o vereador Jefferson, o vereador Lino, vereador Maicon Costa, vereador Miltinho, vereador Pedrão e vereador Lela. Vereador Edinon, vereador Dinho. Eram esses os inscritos, presidente. Muito obrigado. Solicito sorteio. Quem é o primeiro? Primeiro vereador inscrito, vereador Jefferson Bacher, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018, eu retorno a essa casa com a missão que me foi dada de continuar representando as nossas comunidades, de ser a voz daqueles que lá estão e que aqui nos colocaram.
Não vou entrar em detalhes das negociações, das situações que ocorreram durante a semana, porque de ambos os lados a gente, verdadeiramente nas internas, sabe o que ocorreu, né? Então, a eleição foi na parte da manhã. Queria parabenizar ao vereador Catume, vereador Marcelo, vereador Fábio Braga, vereador Gabrielzinho, vereador Dinho, e também parabenizar as pessoas que colocaram seu nome à disposição dessa casa para concorrer à presidência e à mesa diretora da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Eu queria agradecer imensamente as centenas e centenas de mensagens que eu recebi através das redes sociais, aos apertos de mão, as mensagens de carinho, de apoio daqueles que acreditam no nosso trabalho. Em relação à votação de hoje de manhã, de forma muito transparente e tranquila, desde o início eu já tinha declarado meu voto ao vereador Catume. Eu não coloquei meu nome, não entrei em negociação com ninguém. Na verdade, foi o único vereador que me pediu voto, caso eu estivesse nessa casa. Não, no dia da eleição não adianta pedir voto, né? O voto já estava dado, aí não vale, né? Então, parabéns à chapa ganhadora, que possamos juntos fazer um belo trabalho. Transparência é a palavra. Eu acho que o vereador Catume vem dando sinais de que nós precisamos recuperar a idoneidade do Parlamento, do Poder Legislativo. E eu subo para dizer que eu voltei, novamente, não sei até quando. Tomara que possa continuar fazendo o meu trabalho, como sempre fiz. Agradecer ao vereador Edson Lemos, que voltou à Secretaria do Continente, por motivos dele. E dizer que o nosso trabalho continua, comunidade. O nosso trabalho vai continuar, ia continuar independente de eu estar aqui ou não, mas a gente volta com mais força, mais garra, mais vontade ainda de fazer. Então, eu não vou me estender muito, só quero dizer que estou de volta, representando aqueles que me colocaram aqui. Obrigado. Muito obrigado, vereador Jefferson Bacher. Próximo vereador, Lino Pérez, por 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lela. Só queria que pudesse, Vossa Excelência, pedir a transcrição da íntegra da fala do nobre vereador Jefferson Bacher, que 7 dias depois de ter se despedido da Câmara naquela tribuna, hoje vem e retorna aos seus trabalhos no lugar do então vereador, depois secretário, depois vereador, depois secretário, Edinho Lemos, que foi vereador, depois secretário, que eu já não sei mais o que ele é. E a responsabilidade do prefeito. É verdade. Tem tanta gente que é vereador, vira secretário, secretário vira vereador, é complicado. Vereador Lino Pérez, por 5 minutos. Senhor presidente, vereadores ainda no recinto, destaco aqui o vereador Jefferson, o vereador Maicon, Afrânio, Leila, Renato Jeske, vereador Bruno, vereador Marcelo Tendência, nosso presidente agora nesse momento, vereador Gabriel Meurer, né, como se chama? Gabrielzinho, e o vereador Dinho, vereador Pedrão, que acaba de retornar. Eu quero só destacar, em primeiro lugar, dar continuação do que aconteceu pela manhã. Acho que é importante que, pelo menos, houve o debate de 10 minutos, a apresentação das propostas de cada chapa. Gostaria que houvesse, e eu acho que nas próximas legislaturas, houvesse um debate amplo, porque é importante, porque todos nós estamos interessados em aperfeiçoar essa casa, o funcionamento técnico, administrativo e social. Né? Eu queria colocar isso, e eu acho que, infelizmente, esse debate é muito pouco tempo. Tivemos 5 minutos e 10 minutos para as duas candidatas a presidente expor as suas propostas. Agora, a nossa chapa, quero colocar que foi a única que apresentou um programa, isso é importante, de gestão, e que nós vamos agora, nas próximas semanas, entregar isso para a presidência, para que a chapa vencedora, no caso, o vereador Catume liderando, possa incorporar, no que for possível, as nossas propostas como chapa de oposição. Então, eu queria coloco isso, porque o que interessa agora é a casa aperfeiçoar o processo legislativo e vamos ficar vigilantes, tanto a fiscalização dos atos do Executivo, como também aqui da presidência, entendendo que a presidência que a chapa ganhou, infelizmente, em grande parte, acaba sendo do correio de transmissão do prefeito. Espero que não ocorra isso agora no segundo biênio,
do que aconteceu no primeiro biênio e que a gente possa realmente desenvolver uma prática legislativa democrática, contemporânea, a partir do século XXI, e longe dos fisiologismos que a população brasileira está cansada. Então, eu quero colocar isso, destacar. Nós debatemos, tentamos levar o que está por trás de cada nossa chapa importante, né, para a cidade de uma forma transparente, porque nós estamos aqui para atuar no conteúdo da praça legislativa e não na forma de poder e as suas manipulações respectivas com o mercado de cargos, enfim, que infelizmente ainda assola esta casa. Então, nesse sentido, vamos sim acompanhar e não podemos aprofundar alguns pontos do nosso programa que esperamos, com a mesa diretora que ganhou, possamos realizar aqui talvez debates, chamar os servidores da casa para a gente discutir as suas condições de trabalho, abrir um concurso aqui, que é importante. O sistema de ponto lá embaixo, é complicado aquilo, que não traduz a dinâmica dos assessores, que precisam estar nas comunidades, é um problema, é uma burocracia que acaba travando a prática parlamentar. Nós temos que discutir os horários. Então, tudo isso, eu acho que é importante. A realização do concurso já tinha sido anunciado pelo vereador Khatumi, atualmente, inclusive, que venceu as eleições. Espero que ele cumpra isso, de levar o concurso para esta casa, que há muitos anos não tem. Então, é importante diminuir os cargos comissionados. Então, eu espero, estamos nessa mesma direção, mas dar rito normal à tramitação das matérias. A matéria executiva tem que ser muito bem justificada, nosso regime de urgência, urgentíssima. Então, senão cai no mesmo circuito de trâmite com os demais projetos aqui dessa casa dos vereadores. Então, eu quero aqui colocar que esse é um dos grandes anseios da chapa de oposição, é garantir essa tramitação normal, para dar realmente a autonomia necessária para o Legislativo, está à altura da cidade. Então, esse é o ponto que eu quero aqui colocar e aproveitar esse último minuto de anunciar que nós estamos no mês da consciência negra, no sentido de que hoje, esse mês já não dá conta das tantas atividades que tem acadêmicas das universidades, também aqui na casa, nosso mandato em particular é dedicado a esta causa, a Comissão da Mulher também. Quero aqui também destacar as atividades, os 16 dias de ativismo por parte da coordenação da mulher, por parte da Prefeitura, com a Célia Fernandes, que começa dia 16, dia 20, vai até dia 10 de dezembro, destacando o fim da violência à mulher. Nós fizemos um recorte nesse mês da mulher negra, que é as que têm menor remuneração deste país, além da massacre, infelizmente, genocídio sobre a população negra. Não temos, portanto, uma democracia racial nesse país, que foi décadas falseada, porque não existe democracia. Nós temos que, primeira coisa, reconhecer o racismo nesse país. Muito obrigado, vereador Lino Pérez. Próximo vereador, vereador Pedrão, por 5 minutos. Senhores vereadores, público que nos acompanha, hoje foi um dia bastante interessante para o cenário da Câmara Municipal de Florianópolis. Eu quero aqui, de antemão, cumprimentar aqueles vereadores que lograram êxito nessa campanha interna, nessa campanha eleitoral interna. Quero desejar muito sucesso na condução, a partir de janeiro, dessa nova mesa diretora. Desejar muita responsabilidade, muito trabalho, em prol de recuperar o protagonismo da Câmara Municipal. Mas eu aproveito esse momento também para fazermos uma reflexão de um projeto que eu já venho trabalhando há alguns anos. Não apresentei ele ainda, estava aguardando ansiosamente por esse momento, para que nós pudéssemos apresentar, visando a próxima mesa diretora, ou seja, o próximo mandato de vereadores, onde certamente nós não saberemos quais os vereadores que vão estar aqui, por isso é um momento muito oportuno para protocolar esse projeto, para tramitar e realmente mudar a forma como a escolha dentro da Câmara Municipal para a mesa diretora ocorre. Hoje, sem demérito nenhum, mas a escolha ela é exclusivamente política. É uma escolha onde os 23 vereadores, de forma única, unilateral,
acabam escolhendo 5 representantes para estarem dentro da mesa diretora, conduzindo de forma administrativa a Câmara Municipal. A nossa proposta, ela tende a criar 3 formas de eleição. A primeira delas é continuando com a forma política, onde os próprios vereadores vão escolher politicamente os que representam os interesses. A segunda forma, complementar à primeira, é a forma administrativa, onde os servidores de carreira da Câmara Municipal vão poder escolher os seus candidatos, os seus representantes. E a terceira forma é a forma social, onde a população, através do voto direto no pleito eleitoral, chancelou cada vereador com uma quantidade determinada de votos. E essa quantidade determinada de votos deve valer também para a escolha dos diretores, dos vereadores que vão gerir a Câmara Municipal, tendo um sistema de pesos entre a decisão política, a decisão administrativa e a decisão social. Nós teremos, sim, uma chapa que melhor represente os interesses do Poder Legislativo Municipal. Hoje está representado única e exclusivamente a decisão política e os interesses políticos. Nenhum servidor de carreira que está aqui sentado teve a possibilidade de escolher um dos seus representantes. Nenhum cidadão de Florianópolis, exceto 23 vereadores, tiveram a oportunidade de escolher quem são os seus representantes dentro da mesa diretora. Portanto, senhores vereadores, o que nós estamos propondo é uma forma de reduzir o poder político, que hoje é utilizado de uma forma muito errônea, e há anos vem sendo utilizado dessa forma. E eu digo isso, que é na Câmara de Floripa, nas câmaras das cidades vizinhas, nas assembleias legislativas, as escolhas são sempre políticas. Nós precisamos da oportunidade para quem, de fato, vai receber os impactos diretos de uma direção, de uma administração. Por isso, servidores efetivos da Câmara Municipal, sociedade e vereadores devem compor junto essa sistemática de escolha dos diretores da Câmara Municipal. Não mais exclusivamente os vereadores, através dos 23 votos, como ocorreu na manhã de hoje, como ocorreu lá em janeiro e como todos os outros anos ocorreu. É uma hora de quebrar o paradigma, de mudar, de evoluir. Se nós quisermos manter a Câmara de Florianópolis da forma de uma gestão política partidária, nós mantemos desse jeito. Agora, se quisermos elevar para um outro nível, de uma forma de participação efetiva daqueles que compõem o Poder Legislativo, vereadores, servidores da Câmara e sociedade, nós temos que mudar a forma também como nós elegemos quem, de fato, vai presidir e quem vai conduzir a gestão do Poder Legislativo. Então, deixo aqui essa reflexão. Quarta-feira, esse projeto será protocolado. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Dinho, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Jefferson Bacher, vereador Lino Pérez, vereador Afrânio Tadeu Bopré, vereador Lela, vereador Renato Gueschi, vereador Maio Cassimiro, vereador Maicon Costa, vereador Pedrão, vereador Marcelinho e vereador Gabriel Meure. Senhores, esse projeto, vereador Pedrão, em parte ele tem o meu apoio, mas a sociedade escolhe a gente. O senhor quer fazer uma outra eleição para a cidade. A cidade não aguenta mais eleição, vereador. A cidade quer resultado. E, de repente, o resultado que o senhor queria pode não ter acontecido aqui hoje, então isso está errado. E não pode ser assim. Nós temos que... A democracia, ela vale quando me beneficia. Quando não me beneficia, eu vou fazer um projeto para mudar. Eu acho... o servidor, eu acho que ele não quer nem mais votar, vereador Pedrão, porque ele está cansado até de escutar a mesma ladainha, e eles conhecem cada um de nós aqui dentro.
quem fala a verdade, quem vem para cá e faz um proselitismo para a cidade. Cidade sabe cada um. A cidade conhece cada um de nós. A partir do momento que eu me elejo, eu não sou mais eu sou nós. Então, vamos parar de tentar fazer projeto para jogar para a torcida. Foi eleito uma mesa hoje que, no meu modo de entender, vereador Renato, está sendo contestada porque não contemplou. Temos que respeitar. Hoje eu estava ouvindo na rádio, vereador Afrânio, sabe quanto custou a campanha, vereador Pedrão, do presidente eleito, que não foi o meu presidente, Bolsonaro? Menos de 3 milhões, tem deputado que gastou muito mais. E sabe quantos debates ele foi? Sabe quanto de aparição nos debates? É quase zero. E levou. O povo não aguenta mais essas falácias, o povo não aguenta mais lei, o povo quer uma lei, vereador Pedrão, que baixe os impostos, que nós não trabalhemos 5 meses para o governo. Então, uma lei para mudar o presidente da casa. O vereador Catume fez uma condução nesses 3 meses que me credenciou a votar no vereador Catume, bem como nos outros membros da qual eu fazia parte, sem exigir nada, vereador Pedrão, sem o negócio, como foi citado hoje de manhã. Não é negócio, é articulação, isso é em todas as casas legislativas, meu Deus. Eu seria um hipócrita, vereador Pedrão, se eu chegasse aqui e fosse contra um prefeito que eu ajudei a eleger. Eu não vou me furtar de apoiá-lo, de fiscalizar, porque o prefeito, assim como a gente, tem que cumprir a legislação. Agora, não dá para dizer que não está jogando no meu time, é mau jogador. Nós temos que parar com isso. Eu tive 60 dias afastado, 30 dias, vereador Bruno, que está aqui na casa, meu deputado, não teve o meu voto, mas teve votos de muitos amigos e eu cantei a pedra. Assim como o vereador Pedrão também, se pegasse esse barco, estaria na Assembleia. Não quis o meu conselho, vereador Renato, né? Porque a onda passou e agora veio uma outra onda. E agora não adianta nós jogar para a população que, da Ibope, a população eleger o candidato à presidência da casa. A cidade, uma parte da cidade, uma parcela dos eleitores votaram em mim e disseram: eu confio em ti. Assim como eu confiei em muitos que disseram aqui para mim, vereador Renato, o senhor seria a pessoa certa para conduzir a casa. E eu dizia: não, eu não tenho o grau de intelectualidade, eu não sou mestrado, não sou doutorado, não tenho nada disso, eu não tenho competência. Não, meu apoio é seu, meu apoio é seu, meu apoio é seu. E quando me vi, estava só. Eu digo: eu vou para um grupo. Muito obrigado, vereador. Não cabe 30 segundos. Eu vou para um grupo, vereador Renato, onde eu me sinta bem, onde eu possa trabalhar pelo meu povo, para a minha cidade, onde eu realmente possa exercitar a minha verdade. Obrigado. Muito obrigado, vereador Dinho. Próximo vereador, vereador Afrânio Beaupré, por 30 segundos. 30 segundos, não, por 5 minutos. Bem, colegas vereadores, eu venho à tribuna porque eu considero que nós, vereadores, que somos representantes diretos do interesse do povo, tenho absoluta certeza que quando a população sai de casa consciente
para escolher o seu representante, vai lá na urna e vota no seu vereador, o que ela espera é, no mínimo, assiduidade do vereador, que seja um vereador presente, atuante, responsável com a sua decisão de votar, que não envergonhe e que, sobretudo, faça aquilo que é a obrigação de um vereador. Dentre elas, a fiscalização do Poder Executivo. Que a fiscalização do Poder Executivo não é responsabilidade da oposição. Quem disse que a lei diz que os vereadores de oposição são os responsáveis para fiscalizar e os vereadores de situação podem tapar os olhos? Quem disse? Está na legislação, é obrigação dos 23 vereadores. Por isso que todo o trabalho parlamentar de denúncia, eu fico indignado quando eu vejo, por exemplo, o vereador Marquito vir à tribuna trazer um documento que o prefeito Jean demorou 15 meses. 15 meses! Para entregar para o vereador que quer fiscalizar, quer exercer a sua função. Ou seja, um prefeito maquiavélico, predisposto a obstruir a fiscalização, a desrespeitar a legislação, tirando o direito e o dever do vereador em fiscalizar. Eu fico preocupado como, por exemplo, o vereador Lela, que veio aqui semana passada, trouxe uma sugestão, olha, positiva, pauta positiva, como resolver aquele engarrafamento gerado no trevo do Rio Tavares. O vereador Lela foi e trouxe uma solução para o prefeito. Aliás, que o prefeito, na campanha, disse que ia inaugurar no primeiro ano. Vereador Marcelinho, nós já estamos chegando em novembro, terminando o ano, e a coisa está assim, ó. O que está acontecendo? A obra na entrada do Córrego Grande, na Avenida Beira-Mar, lá perto do Hospital Florianópolis, a obra abandonada. Fizeram vergonhosamente 20, 30, 40, 50 metros. Gastaram um dinheirão. E a coisa ficou pelo meio do caminho. O prefeito Jean Loureiro não diz como é que vai resolver aquele problema, que vem financiamento de Brasília, dinheiro, sei lá o quê. Como é que ele fizeram aquela maluquice? Aquilo é uma maluquice. A forma como está sendo gerida. Então, eu venho aqui para cobrar e pedir para que os colegas vereadores, todos os 23 vereadores, todos, deverão ser vereadores que fiscalizem o Poder Executivo. Eu já falei aos colegas vereadores de que aqui está virando igual a Assembleia Legislativa. Parece água de poço, parada. A Câmara de Vereadores tem que se movimentar para a cidade funcionar. Tem que se movimentar. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Maicon Costa, por 5 minutos. Senhor presidente, vereador Gabriel Meurer, devo trazer nas próximas semanas para essa Casa Legislativa um levantamento bastante intenso, robusto, profundo no nosso gabinete em relação aos custos de cada vereador nessa Casa Legislativa. E me espanta
que alguns dos vereadores que gostam de falar de redução de custo, de austeridade, de corte de custos com honrarias e com outros custos mais, são dos vereadores que mais gastam nessa Casa Legislativa com outros custos. Seria interessante que a gente pudesse cortar na carne e não apenas no discurso, porque o vereador, o político, ele é lembrado pelo voto, pelos seus atos, e não necessariamente pelo discurso e pelo que ele vende aí afora nas redes sociais e nas suas publicações. Bom, não é só esse assunto que me traz explicações pessoais nessa Casa Legislativa. Queria falar um pouco, vereador Lela, de um assunto que Vossa Excelência trouxe sobre o novo acesso ao sul da ilha, em especial a liberação da base aérea de Florianópolis. Na verdade, Vossa Excelência até frisa mais no elevado do trevo do Rio Tavares do que propriamente no novo acesso ao sul da ilha, e traz uma possibilidade de solução com a passagem pela base aérea. Eu estive em contato com o comando da base aérea, em especial, na verdade, não foi com o comando diretamente, mas sim com a comunicação social, suboficial Seling, que me deu algumas informações que eu preciso trazer aqui para vocês. A base aérea de Florianópolis não tem nenhuma restrição, nenhuma. Aliás, apoia a iniciativa do incremento do transporte coletivo pelaquele trecho. Se o Rio Tavares, direto, quiser passar pela base aérea, terá os portões abertos, tanto sul quanto norte, para transitar naquele trecho. Se outros ônibus quiserem, do transporte coletivo, circular pelaquela instituição militar, também terá os portões abertos. Mas vale ressaltar que aquele asfalto da base aérea é de 40 anos, e a Prefeitura Municipal de Florianópolis faz um meia-boca, um meia-sola, na manutenção daquele espaço para o trânsito de veículos. Hoje trafegam 283 veículos naquele trecho, uma média de 20 mil idas e vindas, não só pessoas, porque, na verdade, algumas vão e voltam, então, uma média de 20 mil passagens pelaquele trecho. Isso poderia ser reduzido significativamente se os veículos automotores individuais passassem pelo mesmo trecho. É claro que talvez não dê para comparar com o fato extraordinário, quando teve o problema de maré que travou a SC, ali pelo Rio Tavares, mas a média de passageiros que perdem um voo diariamente no aeroporto são de 5 passageiros. No dia que teve o problema e o trânsito foi liberado pela base aérea, essa média aumentou para 283 passageiros. Isso é uma reflexão que tem que ser feita pelo volume de veículos que passam no local. Será que o local está preparado para tanto volume de passageiros? Talvez, se a liberação simultânea entre SC e base aérea irá comportar, de qualquer forma, o trânsito de veículos, tudo isso precisa ser discutido com mais profundidade. Mas eu acredito que o foco deve estar na liberação de mais ônibus pelaquele trecho, vereador Lela. Então, essa é a importância. O senhor traz um assunto, a gente traz mais informações e, de maneira respeitosa, a gente tenta construir uma melhor mobilidade urbana para o sul da ilha. Sem polarizar, sem fazer preto e branco, Avaí, Figueirense, tentar achar sempre o meio-fim. Isso é fazer política, vereador Lela. O senhor tem tentado, com essa proposta, trazer soluções para a mobilidade urbana do sul da ilha, e este vereador também foi buscar informações. Eu acredito que uma ampliação no quadro de horários e a permissão para que outros ônibus, outras linhas do transporte coletivo do sul da ilha trafeguem pela base aérea de Florianópolis, pode aí ser um grande encaminhamento provocado por Vossa Excelência, por essa Casa Legislativa. Também vale ressaltar que a área de segurança nacional, ela não diz respeito somente às questões bélicas, não diz respeito somente a instituições de combate. Muito obrigado. Próximo vereador Bruno Souza, por 15 segundos para finalizar. Mas diz respeito também à questão de segurança de voo. Então, uma primeira medida, antes de liberar o tráfego de veículos, seria
fechar, cercar toda a região da base aérea com cercas ali, evitando que o pessoal adentrasse para a pista de voo. Próximo vereador, vereador Bruno Souza, por 5 minutos. Presidente, imagine o senhor que determinada família, no tempo de vacas gordas, onde a receita vem e ainda as despesas são poucas, resolve fazer o seguinte acordo: dizer que pai e a mãe vão gastar uma grande parte, a maior parte, porque são responsáveis pelas despesas da casa, e outras pequenas partes serão divididas entre os membros da casa. E aí passam uma mesada, uma parte, diz, não, de toda a receita, uma parte eu vou dar para o filho, como mesada mesmo, pode ser. E aí, o tempo passa, as receitas minguam, as despesas crescem, e imaginem o senhor que essa casa começa, essa família começa a ter o orçamento deficitário. Cada ano que passa, a despesa é maior, as receitas menores, a casa entra no vermelho, cheque especial, começa a dever cada vez mais, dívida sobre dívida, e aquela mesada para aquele filho, o filho exige que continue sendo repassada. Senhores, achariam isso correto? E mais ainda, imagine se esse filho, nesse momento em que a família está precisando, que a família acumula dívida, resolvesse aumentar ainda o gasto dele próprio, pedir um aumento nessa mesada. Seria um absurdo, né? O correto seria justamente reduzir de todos, para que a casa pudesse sair do vermelho, pudesse pagar o cheque especial, as dívidas. Entretanto, essa lógica tão básica, tão elementar, ela insiste em ser ignorada quando o assunto são os poderes que constituem o nosso Estado de Direito. Mais que isso, o Judiciário, na semana passada, aprovou um aumento de 16,55% no próprio salário, chegando a quase R$40 mil a remuneração mensal. No momento em que a casa está no cheque especial, que a família está com dificuldade de botar comida na mesa, o Judiciário vai lá e aumenta o próprio salário no valor de 16,55%. Tirando o fato que isso é um completo absurdo com a população que hoje tem quase 13 milhões de desempregados na rua, que tem uma renda média abaixo de R$ 1.500 e que está cansada de pagar impostos para sustentar esse tipo de privilégio, tirando todo esse fato, ainda é um total desrespeito ao mínimo da responsabilidade fiscal. Nos coloca na direção do abismo. Ao invés de contermos, de fechar o bolso, de devolver, de fazer alguma economia, não. O nosso judiciário, que é um dos mais caros do planeta, ficando atrás apenas de El Salvador, per capita, gasta 1,3% do nosso PIB, resolve aumentar o próprio salário. E diz, pasmem, não se preocupem, iremos cortar um auxílio moradia de R$ 4.300, que é maior do que a renda de 92% da população brasileira. O problema é que esse auxílio moradia vai prover uma economia de R$1 bilhão ao ano. Os senhores sabem qual é o gasto em cascata desse aumento singelo de 16,55%? 4 bilhões ao ano em 2019, 6 bilhões em 2020. Ou seja, trocou-se um bilhão, abriram mão de 1 bilhão e criaram um gasto de 4 bilhões em 2019 e de 6 bilhões em 2020. Isso numa casa que está tendo dificuldade em comprar remédio para os filhos. Total desrespeito com a realidade em que o Brasil passa. 78% da receita do judiciário, do orçamento do judiciário, vai para pagamento de folha.
Eles dizem que não há problema, porque vai ser apenas remanejamento interno. Ou seja, 22% só sobra para investimento, para melhorar os processos, melhorar a tecnologia, investir em qualificação. Vão diminuir isso. E o gasto ainda vai ser em cascata, porque vai repercutir em todos os outros poderes. É um desrespeito e uma total desconexão com a realidade do Brasil. Lamentável. Próximo vereador, o vereador Lela, por 5 minutos. Senhores vereadores, a todos que estão em casa, bastante atenção em mais uma explicações pessoais que eu trago aqui, em nome da população de Florianópolis. Prerrogativa que nos cabe como verear, de fiscalizar os atos do Executivo, e que me deixa muito triste quando a gente vê isso aqui, acabou de chegar em minhas mãos, peço a TV Câmara que possa mostrar, uma CI, uma comunicação interna, que diz, prezadas famílias, vou botar aqui que todos possam acompanhar a leitura em casa. Prezadas famílias, em virtude... Vou botar mais perto para poder enxergar aqui. Em virtude das dificuldades que a Prefeitura Municipal de Florianópolis apresenta em entregar os produtos, sendo esses de higiene e limpeza, e que fazem necessários e imprescindíveis para o atendimento de qualidade às crianças, estamos solicitando, se possível, a colaboração das famílias no envio dos itens abaixo. Sabonete líquido, papel toalha, álcool 70 graus, água sanitária, detergente de louça e esponja. Isso na unidade de educação infantil, o NEIM Jardim Atlântico, no continente. Eu não estou entendendo mais nada qual o interesse da Prefeitura em desfazer, desmantelar o que estava funcionando, que eram os almoxarifados da Prefeitura. Ela alegou, obviamente, que estava gastando muito. Nós vamos mostrar adiante que não, que é uma mentira, é um engodo, é algo para poder forjar, criar a situação de licitar e privatizar os almoxarifados da capital catarinense. Será que é porque esse almoxarifado fica lá em São José, na área industrial, longe do centro administrativo da Prefeitura e longe das unidades de educação? Vou dar um exemplo aqui. Nessa imagem você pode ver a distância que fica o almoxarifado de uma escola, o Oswaldo Machado, escola básica lá no norte da ilha. Olha a distância agora desse almoxarifado, que é uma logística inteligente, contratada pela Prefeitura com dinheiro público. Ele tem que sair lá na BR-101, na área industrial de São José, e entregar lá no sul da ilha, na escola Lupércio. Eu estou começando a trazer, dia após dia, e peço atenção e ajuda dos demais vereadores, porque isso aqui é algo muito grave. Nós temos unidades pedindo para que os pais possam trazer de casa o que eles já pagam com os impostos, e a Prefeitura não tem condições, não tem competência de fazer chegar nas unidades. E aí eu fico imaginando na saúde, que passa pelos mesmos problemas, e se faltar algo lá, que tirar a vida de alguém num posto de saúde. Quem vai se responsabilizar? Que contrato é esse? Repeti essa semana passada que eu estou aguardando ainda do secretário Ever, secretário de administração, que só me enrolou até agora, só enrolou um mandato que representa a população de Florianópolis, que quer saber a respeito do processo do certame, processo licitatório desse contrato, que privatizou e entregou os almoxarifados da Prefeitura de Florianópolis para uma empresa que não tem sequer um local adequado, não tem pessoal para trabalhar, utiliza caminhões da Prefeitura, utiliza servidores da Prefeitura que ainda estão entregando materiais nas unidades. E o pior, está pagando pelo serviço com o dinheiro da população de Florianópolis. Que negócio é esse? Que negócio é esse? É uma gestão um pouco duvidosa da coisa pública. E amanhã, vossas excelências, e quem está em casa vai se assustar do que nós vamos mostrar aqui as imagens em relação a esse assunto.
vão se assustar o que se faz com a coisa pública. Da irresponsabilidade com um contrato de 10 milhões de reais. Esse é o contrato com essa empresa para privatizar os almoxarifados, entregar tudo que tem da prefeitura, que são aí mais milhões e milhões de reais em produtos, em patrimônio, para a guarda e o controle dessa empresa que nem sequer não tem estrutura para atender. Não sei como é que ela consegue seguir com um contrato com a municipalidade, com tantos erros que tem diante desse certame. Mas amanhã, Vossas Excelências começam a ver as imagens. Muito obrigado. 15 segundos para concluir. A partir de amanhã eu começo a mostrar as imagens. E aí eu peço a ajuda de todos os vereadores que respeitam o dinheiro público e respeitam a população de Florianópolis, que possam ajudar também. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Não vamos entrar em debate, mas questão de ordem, vereador Pedrão. Gostaria de solicitar a fala do vereador Lela na ata da sessão e também que, enquanto presidente, mesmo que em exercício, possa encaminhar expediente à prefeitura solicitando informações acerca desse contrato e que traga documentos comprovando se está tudo realmente dentro dos conformes ou se a denúncia que o vereador Lela traz à tribuna procede. Porque, se caso seja comprovada que há essas irregularidades, ausência de suprimentos nas unidades educacionais, nós já sabemos que isso está acontecendo e é em tudo quanto é canto, em todas as escolas, tanto as mais distantes como as mais próximas das regiões centrais. E aqui eu quero solicitar, senhor presidente, que caso não venha as informações, que é o que a prefeitura tem como praxe, não responder aos vereadores, gostaria de solicitar a convocação do secretário de Administração e do secretário de Educação para vir aqui. Porque quando nós pedimos explicações, as respostas não vêm. Agora, para acompanhar uma sessão solene no meio da tarde, em horário de trabalho, eles conseguem arrumar tempo para vir. Então, eu gostaria que eles levassem mais a sério a administração pública. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pedrão. Acho que a convocação, o requerimento, cada parlamentar pode fazer o requerimento convocando, independente de qual secretário seja, e aí vem a plenário para discutir. Questão de ordem, vereador Lino Pérez. Não, é na mesma direção, transcrição na íntegra da fala do vereador. Assessoria técnica para devidas providências. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para amanhã, terça-feira, 13 de novembro, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.